Olá, estudantes, família e comunidade escolar. Hoje é o nosso primeiro EG Talks de 2026. E hoje nós trazemos como tema Conexões para o Futuro, a educação que transforma. E hoje, né, nós temos esse tema da educação que transforma, nós vamos conversar sobre como diferentes áreas do conhecimento se conectam para ajudar você, aluno, a entender o mundo, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula. E hoje, me acompanhando nesse podcast, eu tenho 3 professoras incríveis, que eu tenho a honra de serem também minhas amigas, e que eu vou apresentar elas agora. Camila Mello, de Redação. Olá. Débora Moraes, de Literatura Brasileira. Oi, pessoal. Carolina Estrechar, de Biologia. Tudo bem, gente? Eu sou a professora Renata Queiroz, de Geografia, professora da unidade de Nilópolis, do Colégio Equipe Grau. E vou mediar o nosso bate-papo hoje. Hoje, dentro desse bate-papo, né, ao longo desse bate-papo, a gente espera que vocês, alunos, vocês pais, consigam compreender melhor o ano que está vindo, estar preparados para esse ano, através dessa nossa conversa. Vocês vão pegar dicas, vão pegar ideias para que 2026 seja um ano letivo maravilhoso. Então vamos começar porque tem muita coisa por aí. O tema central agora vai ser como a educação de 2026 prepara o aluno para compreender o mundo real. E eu vou passar a fala para a professora Carolina. Então vamos lá, a gente vai começar perguntando à professora Renata sobre assuntos relacionados à parte de geografia. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ela é: o que os alunos, Renata, precisam observar no mundo de 2026 que não se observava há 10 anos? Eu diria que há 15 anos atrás seria mais importante a gente falar, porque há 10 anos atrás é 2015. Eu acho que há 15 anos a gente, por exemplo, não tinha internet da maneira que nós temos hoje em dia, né? A gente hoje tem um contato muito grande com várias informações ao mesmo tempo, então o aluno tem que estar preparado para filtrar essas informações, né? A gente tem hoje uma questão muito importante da saúde mental também, tanto nossa, dos adultos, quanto dos alunos, né? Dos pais, dos responsáveis. E eu acho também que uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia também para olhar, né, para se preparar, é o fato de que a gente precisa cada vez mais aprender mais, estudar mais, ter mais conhecimento, saber filtrar o que a gente está lendo na internet, buscar as fontes. Acho que tudo isso é muito importante para 2026, é importante para a vida, né? E é totalmente diferente do que era antigamente, antes da gente ter rede social, internet, da maneira que a gente tem hoje, celular na mão, né? Com todas essas funções. Acho que isso é o mais diferente em relação ao passado para o aluno de hoje em dia. Verdade. Agora, como que a geografia ela ajuda a entender os temas que aparecem diariamente nas redes sociais? Então, a geografia ela é uma ciência que ela vai observar, analisar, perguntar como, quando e por que aquilo aconteceu. E por ser uma ciência, né, não é algo que é opinião, e sim uma ciência, ela consegue analisar esse todo, ela consegue formular teorias para poder entender o que está acontecendo nas redes sociais. O professor de geografia, o professor de humanas, né, de modo geral, hoje em dia, ele é aquele que consegue entender essa realidade, entender a internet, mas repassar para o aluno com responsabilidade aquilo que é correto no meio dessas tendências todas, né? E acho que o professor, a professora, bem como os pais dos alunos, né, que são adultos, eles também são a melhor forma que o aluno tem de se preparar em relação a tudo isso. Conversar, dialogar, trocar. E a geografia, ela é diálogo, né? A geografia é uma ciência crítica. Então, ela analisa, né? Ela primeiro analisa, ela pensa, ela olha por todos os lados, para aí sim você chegar em algumas conclusões. Claro que isso pode mudar com o tempo, né? Mas ela serve para isso. Com certeza, ela é dessa forma. E também, por que pensar globalmente e agir localmente se tornou tão importante? Essa frase, né, pensar globalmente, agir localmente, ela foi falada pela primeira vez na Eco 92, quando o Rio de Janeiro recebeu a primeira conferência do meio ambiente aqui do Brasil, né? Eu Que a lembro ONU veio para cá. exatamente disso. Pois é, eu também lembro muito. Estava na escola, né? Então, naquele momento era o assunto, mesmo não tendo internet, né? Isso aí. O momento era esse. E ela é uma frase ligada à Agenda 21.
né, que é uma agenda que foi acordada entre os países naquele momento, que fala sobre as 21 formas que os países, que as pessoas têm de tentar diminuir, né, os problemas ambientais, para que o futuro pudesse ser melhor, né, porque não tem planeta B, né, a gente só tem esse planeta. Então, acho que hoje em dia, depois desse tempo todo, desde de 1992 para cá, tá mais do que visível de que essa frase é muito importante, porque quando você faz um pouquinho em cada lugar do mundo, esse pouquinho vira um todo, né? E esse todo ajuda, colabora, principalmente quando tem ação governamental, né? Porque as ações das ONGs ou do próprio governo também vão auxiliar para que a gente tenha esse pensar global, né, e agir localmente. Então, agora eu repasso a palavra para a professora Renata para que ela possa continuar a mediação da nossa conversa aqui hoje. Ok. Então, o nosso bloco agora, ele é sobre redação, né? E o tema central de redação é o olhar crítico ao texto autoral, do TikTok ao Enem, como transformar ideias do cotidiano em argumentação de qualidade. Um tema importantíssimo, né? Ainda mais tendo em vista o vestibular, né? E aí eu vou passar as perguntas e quem vai responder é a professora Camila, né? Certo, vamos lá. Bom, Camila, como que o aluno pode começar 2026 já construindo um repertório sólido, incluindo as referências que ele consome no dia a dia, como no TikTok e no Instagram? Então, eu acho que a primeira ideia que o aluno precisa ter é que hoje nós estamos envolvidos pela tecnologia, né? Então, não tem como a gente fugir de rede social, por exemplo. As informações estão aí o tempo todo. A gente é bombardeado de informação. E isso é legal, mas só que a gente precisa usar dessa informação com responsabilidade. Não acreditar em tudo que a gente vê em primeiro momento, sabe? Poxa, mas eu vi no TikTok. Não, tudo bem. Você viu no TikTok, tá lá, mas qual é a fonte disso? Sabe? Não é só... O que me preocupa hoje é perceber que o aluno busca o TikTok como referência. E não pode ser assim, a informação está ali. Ele precisa saber se aquilo é verdade ou não. Outro dia estava conversando com alguns alunos, eles falaram que não procuram mais nada no Google, e sim no TikTok. Pois é. Como chegar num lugar, um assunto mesmo da matéria, eles procuram no TikTok. Não, assim, o que a gente precisa validar. Nós temos muito conteúdo bom no TikTok, até porque temos professores ali que migraram, né? Sim. Muitos saíram de sala de aula e foram para o mundo virtual, e isso é muito legal. Mas o cara é professor. Mas só que a gente ainda mais em redação. O que eu vejo de gente se autotitulando como especialista em redação Enem. Mas especialista por quê? Porque ele foi lá, fez o Enem, tirou uma nota boa, então ele acha que tá tudo bem. Sabe tudo. Ele ensinar a redação no TikTok. Infalível. Você tá entendendo? Não, do 0 ao 1000 em 3 semanas. Sabe? Então, assim, isso me preocupa demais. Porque, por muitas vezes, eu já peguei texto e falei assim, mas meu amor, e a referência? Tá no TikTok. Não, tudo bem, mas entenda uma coisa. Tá no TikTok, mas para estar ali, saiu de algum lugar. Você tem que buscar essa referência. Né? Então, assim, sempre buscar a referência, eu acho que é a primeira opção dele, sabe? Assim, viu no TikTok, tudo bem. Então, vou ver de onde que saiu isso. Porque a informação tá lá, de fato, ela tá lá. Mas a gente tem que buscar a referência, a fonte. Porque é uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos. A argumentação sem comprovação é só achismo. Ele precisa comprovar aquilo. E qual é a fonte? Da minha cabeça. TikTok. Não, meu amor, não é assim, né? Da cabeça dele tem mais coerência Do porque ele estuda. Ele tem Exatamente. de história, de sociologia. Ele tem tanta coisa ali, mas ele não acredita. Exatamente, isso aí. No TikTok, as vozes da cabeça talvez fossem muito mais interessantes. Com certeza. Mas, como a Camila disse, tem muita gente muito boa no TikTok. Muito boa, sempre tem. Mas tem que procurar, dar uma olhadinha lá, ver de onde vem a informação. Sempre. Principalmente porque ele chega na sala de aula, né, seguro, e às vezes não conta pro professor. E ele leva aquilo pro dia da prova. Só que o corretor do Enem tá lá, ó, com uma aba aberta, e aí... Já era. Já era. Eu acho que ele precisa entender também que o professor de redação, neste momento, é o melhor amigo dele. Com certeza. Sabe, pô, uma coisa... Nós somos Camila, necessário. exatamente. Camila, olha só, eu vi isso daqui onde, querido? No TikTok. Tu tá sabendo? Não tô. Vamos lá, vamos juntos. Vamos procurar aqui.
E também, Renata, sabe uma questão? Inteligência artificial. Não adianta a gente fingir que ela não existe. Ela existe, ela tá ali. E ela precisa ser usada com sabedoria. Uhum. Porque se não for usada com sabedoria, meu amor, vai chegar na hora da prova, o aluno não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque se ele não consegue fazer o texto dele ali sozinho, em sala de aula, vai chegar na hora da prova, ele não vai conseguir. Ele tá só se enganando, né? É. Ele usa a inteligência artificial de modo errado. Exatamente, É. claro. Fora que a inteligência pode trazer também Respostas respostas erradas. erradas. Exatamente. Exatamente. E uma outra questão. Eu não tô aqui para falar assim, não, gente. O ChatGPT, Não. seja inteligente. Não, Não, é isso. não, pelo Não. contrário. Vou falar do fundo do meu coração. Eu acho que precisa ser usado, porque está ali para nos favorecer. Por que não? De repente, se o aluno escrever o texto e ele colocar, né, na inteligência artificial para ver, de repente, a gramática, entendeu? Ter certeza, de repente, das vírgulas, etc. Tem vários programas Acho que que já tudo bem, fazem isso, fazem essa exatamente. correção. Isso eu acho que e tudo dão bem. Até Isso pra aí. inclusive, né? bem coerente. Bem coerente. Mas aí claro. foi ele que escreveu, entende? Ele só Exatamente. vai ter ali uma certa, de fato, alguma certeza, entre aspas, né? Exatamente. de que Exatamente. aquilo ali tá correto. Mas em redação, o Mas que a é gente... plágio, né? Desculpa. É, mas, Carol, hoje a gente nem vê plágio. Sabe por quê? Porque dependendo. Se eu tenho uma inteligência artificial que é paga, uso outra, não sei o quê, eu tenho textos que não são autorais. Eu não posso nem falar que não é nenhum texto igual, são textos diferentes, de Sim, fato. sim. Mas não foi o menino que pensou. Uhum. Então, em que momento ele vai querer pensar? Eu tenho uma outra questão. A inteligência artificial ela pode usar até pedaços de textos de autores renomados. A gente Sem dar o chama de crédito, redação né? Frankenstein. Esse pedacinho de cada um. Pedacinho de A gente chama assim. Exatamente. Mas assim, de qualquer isso aí. maneira, é muito legal, uma fonte muito rica de pesquisas. Uhum. Sim, sim. O único problema que eu vejo, assim, no dia a dia da sala de aula é o fato deles ainda não compreenderem que o estar muito próximo do coleguinha não é tão legal. O Uhum. texto está muito Isso igual, aí. não é tão legal. Uhum. A gente briga tanto por vocabulário, a gente briga tanto por formação Sinônimos, crítica do exatamente. pensamento. Sinônimos de repertório. Exatamente. E eles têm. Hum. A questão é o mais fácil, né, gente? A prática que eu percebo que está se esvaindo, assim. Cadê a leitura? Né? O que a gente lê? Aí o aluno pergunta, Camila, mas eu não gosto, mas eu vou ler o quê? Você vai ler qualquer coisa. Porque a partir do momento que você lê, além de você criar repertório, de você construir repertório, você consegue colocar em prática a sua imaginação. Tá, gente, a partir do momento, olha só, que a gente fica ali, imerso no celular, sempre ali naqueles vídeos de 30 segundos, cada vez mais rápidos, você não consegue construir. E o que é redação? A redação é uma construção de pensamento. Você precisa imaginar. Exatamente, que tem início, meio e fim. Uhum. Sabe? Então, a leitura mesmo na infância, Chapeuzinho Vermelho, ali a gente trabalha como causa e consequência, Uhum. que é uma maneira da gente construir o nosso parágrafo no Enem, a causa e consequência. Poxa, Chapeuzinho Vermelho, o que ela fez? Ela não obedeceu à mãe. E aí, por conta A moral da disso... história, né? Exatamente, por conta disso, o que aconteceu? Olha aí, ela pagou um preço, né? Então, a partir ali na infância que essa ideia começa. Então, se os pais leem para os filhos enquanto crianças, por qual motivo essa leitura se perdeu? Né? Qual foi o momento? Por que a gente, enquanto professor, enquanto responsável, a gente precisa entender isso? Essas crianças precisam voltar a ter esse hábito. Uhum. A gente precisa voltar a ler. Porque quando a gente lê, a gente interpreta. E quando a gente interpreta, a gente tem o conhecimento de conseguir construir uma argumentação. Tem aquela questão Agora. dos especialistas falando que o bom é você deixar o adolescente até os 14 anos longe da tela, né? Obviamente, cada realidade é uma realidade Exatamente, na claro. família, né? Sim. Mas esse é o ideal. Uhum. Hoje, depois desse tempo todo já de uso de tela, os especialistas falam sobre isso, né? Então, assim, quem puder, né, ter seu filho pequenininho e não dar a tela para ele até os 14 anos, vai negociando, vai conversando. Nossa, gente, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para eles como estudantes, como pessoas, como seres pensantes. né? Exatamente. Porque isso começa na narração. Mas, professora, mas e aí? Ela foi lá e fez o quê? Onde que ela estava? Não, olha só, vamos lá, quem tem que construir esse pensamento é você.
Quem tem que entender essa lógica aí é você. Eu não posso interferir no seu pensamento aqui nesse momento, porque é um pensamento seu. Se eu coloco o meu olhar na sua redação, a redação já não é mais sua, a redação é minha, né? E isso casa com a próxima pergunta, Sim. porque é sobre... É possível transformar um assunto de um livro, de um filme, né, de um assunto viral na internet em repertório para a gente usar para uma redação do Enem, por exemplo? É claro. Você vê a ideia do morango do amor? É o que a gente Não é isso? morango do amor Morango virou do amor. repertório. Gente, o que foi o morango do amor, né? Um negócio surgiu de uma forma e viralizou. E aí você vê. Cadê o morango do amor? Acabou. Foi igual um cometa, né? Exatamente. Passou rápido. A Camila falou ainda agora dessa leitura de 30 segundos, né? A gente pega um videozinho, 30 segundos e tal. E aí, quando a gente vai trabalhar operadores argumentativos na redação, a gente percebe que o aluno não consegue juntar as ideias, porque ele está falando de forma fragmentada. Ele pegou uma frase desse vídeo, uma frase desse, e a coisa fica ali truncada, né? Isso Porque ele aí. não consegue desenvolver, concatenar essas ideias. E o Morango do Amor é excelente. Vem aquele turbilhão de ideias, de repente, Cadê? Cadê? são os modismos. Isso aí. São as imitações. E a gente volta àquela ideia do texto pronto na internet, copie, né? Isso aí. Ah, você só precisa completar com o assunto. Pelo amor Não, de Deus, não vai. Nessa. Pelo... Não vai Não tem completar. condições, Não é não assim, porque o pensamento não. Gente, um pensamento não é copia e cola, não é um recorte de uma ideia. Se fosse assim, os livros não seriam criados. Os filmes também não teria roteiro original. Não tem. Né? E hoje em dia, por sinal, tá quase não tendo roteiro original no Oscar. Normalmente são roteiros que vêm de livros. De livros. Olha que loucura. Talvez A também que seja um ponto reflexo de chegou, né? tudo isso. Gente, mas entendeu? olha só. E aí, o que é importante a gente pensar também? São roteiros de livros. Mas são obras que precisam ser consumidas. Claro. Claro. Né? Então, assim, como é que eu vou fazer com que o público se interesse pelo livro? Vou criar ali um filme. Gente, tá certo que eu, particularmente, Sempre acho o livro melhor. Sempre melhor, de né? acordo com o vestido da personagem, fui eu que criei. Gente, Ela tá com um vestido assim, eu coloquei um Você vestido. criou não aquele cenário, você chega lá e fala, Exatamente. não, essa mesa não ficava Não aí. ficava aí. Não é assim. Não, e As ele- cores não não. eram essas. Não é Exatamente. verdade. Eu Então, vou, assim, ganhar, eu vou ganhar likes e também haters. Ah, Com Momento. certeza. Porque eu amo Crepúsculo. E eu também gosto dos filmes, cara. É complicado, É né? horrível, né? Gostar mas eu gosto. Não. Quando tá chovendo. Mas a menina que roubava livros me deixou horrorizada. Ai, não. Porque eu imaginei aquela biblioteca de um jeito. E eu fui pro cinema e... Aquela sensação de, moço, me chama aí pra Comigo pra não, roteirizar não, da não, próxima não, vez. Tá bom. É. Agora, olha só. E como eu era antes de você? Ai, Não. Ai, cara. Era antes de você, a gente corta. Dá pra aqui. fazer o repertório do cuidado, hein? Do cuidado. Como eu era antes, né? dá. Repertório do pra fazer. cuidado. E aí, o que é importante a gente pensar aqui, Renata? Como eu era antes de você, a gente tem repertório para um monte de coisa. E aí, eu vou falar para você o que eu vejo uma grande dificuldade dos alunos hoje na redação. Camila, que repertório usar? Meu amor, olha aqui pra titia. Você assiste uma televisão em casa, uma novela? Uma série? Uma não série. assistem. Não assistem. Você ouve. Aí eu parto pra música. Uhum. Música você ouve. Aquela música fala sobre um assunto que é um problema social. Então, gente, a gente precisa parar de, meu Deus, eu tenho que gravar, eu tenho que decorar. Não, já tá aqui, você tem o conhecimento, sabe? Então, você precisa acreditar em você e naquele conhecimento que você tem. Assistir, né? E por que eles não assistem mais? Porque é longo. Porque tem que ter paciência, tem que ter ali pelo menos 1 hora e meia para assistir. Eles colocam alguma no coisa. ponto 75 para ir rápido. Para poder acabar Loucura, né, rápido. gente? Eu real li sobre isso recentemente. Que os alunos, quer dizer, os alunos adolescentes, e tem adulto também. E adulto também. Coloca né? no 1.75 para Quem assistir nunca o vídeo colocou mais o rápido. áudio? Gente, o YouTube tá morrendo, porque o pessoal quer ver só os vídeos curtos do TikTok e não querem ver vídeos longos, né? E Ou o então, YouTube quando vê o é de vídeo do vídeo longo. YouTube, quer colocar em 1.5, 75. Ah, é, Camila diz. Os de série e filme também, É. tá? Para acabar mais rápido. E até mesmo essas grandes empresas, né, de televisão, elas estão fazendo agora novelas curtas, estilo Vertical, TikTok. vertical. Vertical, isso mesmo. Para que possa aprender o jovem. Noveletas, né? Estão dando. Noveletas. Para aprender o jovem, para que ele possa assistir isso. Então, talvez seria uma outra forma da gente chamar a atenção dele. Olha, Pode ser. Uma história E os livros também estão vindo nessa gama aí. A gente está pegando livros cada vez
menores, mais rápidas, de um consumo, Sim. né? Um fast, assim, Uhum. uma leitura mais rápida. Por quê? O aluno pega um clássico, 700 páginas. Não 30. Ah, professor. Não, e A 30. Vamos lá, né? Camila falou assim: gente, dessa coisa do livro, não tem que ter. Eu vou defender aqui com unhas e dentes, a gente vai falar seriamente sobre Vidas Secas, porque é repertório para tudo. Sim, Tudo. para a vida inteira. Todos os problemas sociais, tudo que o Enem já pediu até hoje, a gente cava aí, que vai ter. Só não teve no ano que ele falou lá dos dados, como é que era aquele terminho? Comportamento de dados na internet. De dados na internet. Só por quê? Por motivos óbvios. Mas, tirando esse, todos. Vidas Secas. Débora, eu vou te Todos. falar uma coisa. Vidas Secas cabem todos. Eu tenho uma filha, tá na pré-adolescência, né? E Clarice adora Poliana, gente. Que é um livro também, né? Ai, gente. Poliana Poliana Moça. E aí, mas só que nós estamos assistindo agora Uhum. a série, que tem uma série com 600 episódios, a primeira parte, agora tá na segunda. Nós assistimos a primeira parte, assim, ficamos, né, muito tempo lá assistindo aquele negócio. Acabou o primeiro momento, fomos pro segundo. Quando começou o segundo momento, eu tive dificuldade. Por quê? Dentro da série, são cenas muito rápidas, que saem de uma cena e vai para outra, e sai de outra e vai para outra. E quando eu comecei a assistir aquilo, eu falei, ué, mas tem alguma coisa diferente. E aí a própria Clarice falou, é verdade, mãe, porque tá rápido, né? E aí eu vou falar pra você, eu assistindo essa série com a Clarice, eu falei, filha, é uma série, tá certo que foi adaptada do livro e tudo mais, mas a série, ela fala sobre tudo. Fala sobre criança, fala sobre idoso, fala sobre animal, fala sobre mulher, fala sobre abandono, de todas essas questões também. Fala o que você quer um problema social, lá tem. E é uma série que eu estou assistindo com a minha filha. Então, o que assim, claro, né, enquanto professora, o que eu vejo, assim, a importância disso? Os nossos alunos precisam consumir com olhos críticos. Uhum. Porque daqui, o que eu posso tirar? Poxa, eu estou assistindo a um filme. Qual é a parte crítica desse filme, sabe? Uhum. Porque tem uma parte crítica, tudo tem. Gente, nós não estamos, Tudo né? tem uma intenção também, né? Claro. E aí, uma ideia para 2026? Estou indo para o 3º ano agora. Começar a consumir com olhos críticos. Isso está falando sobre o quê? Mas isso for um assunto do Enem, será que eu posso usar essa série, esse livro, essa música, esse filme, para falar sobre o quê? Uhum. Né? Qual o objetivo, Qual né, é o daquilo? objetivo? Qual é a intenção também? Qual é a causa e qual é a consequência disso, sabe? Da gente sempre trabalhar com essa parte crítica, Uhum. porque aí, quando ele tem aqui um pensamento na cabeça, na hora que ele for passar aquilo para o papel, vai ser muito mais fácil. Né? Por quê? Porque primeiro ele já construiu. Uhum. Mas ele construiu a partir do momento que ele parou, que ele assistiu, que ele leu, que ele ouviu, mas sabendo o que estava ouvindo. Sabe? Sabendo que estava lendo, sabendo que estava consumindo. Então, a gente está ensinando a ler de outra forma. Exatamente. Nós vamos ensinar a ler novamente. Mas eu já sei ler, eu fui alfabetizado. Não é isso. É ler com criticidade. Exatamente. E isso dá para fazer em todas as matérias. Porque quando o aluno fala assim, fiz tal questão do Enem, eu achei tão difícil, e às vezes não era o conteúdo, era o enunciado. Era a formação. E prestar atenção nas aulas de humanas, porque nos últimos anos aí a gente está vendo as redações com temas de geografia, de sociologia, né, gente? Exatamente. Atualidades, né? Exatamente. Acho que isso também é importante. O que o aluno precisa entender sobre linguagem formal e informal para conseguir usar o mundo digital como repertório, sem perder a qualidade no texto? Esse é um... Isso daí a gente... É difícil explicar, é difícil. A gente vai lá na C1, né, na competência 1 do Enem. O que está acontecendo hoje, Renata? É difícil. Você imagina, se é difícil construir um pensamento, você imagina pegar aquele pensamento e materializar aquilo. Terrível. Você tá entendendo? Então, não com dá... coesão, com coerência, com vocabulário primeiro, diversificado. Tem que entender que você não é VC. Não é um VC. Não é um... Também não é DB, né? Não. Os adolescentes hoje, eles aboliram as vogais das palavras. São só consoantes. São só consoantes. A gente também faz isso. Gente,
Não, que fique claro que não é preconceito linguístico aqui, nada Sim. disso, né? Não, a língua é viva. Preconceito. Não, a língua é viva e tudo Mas, mais, eu sei. Mas na hora de Renata, escrever, não, o né? que que É a norma significa? cultural, né? O que que significa um NMRL? Não Na moral? sei. Na moral, Ai, acertei. gente, mas Idade do Spotify. 15. a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né? Então, assim, aqui, voltando à sua pergunta, o que o aluno precisa entender sobre linguagem formal e informal? A primeira parte da história, ele precisa entender que ele não pode colocar palavra sem vogal, porque na língua portuguesa não existe, tá? Ele tem que escrever a palavra lá completa. E segundo, quando a gente fala de formalidade, a gente fala do escrever com coesão, com coerência, mas não necessariamente do escrever difícil. Não é o rebuscamento. Não é o rebuscamento, clareza. é a clareza. Sabe? Você tem redação nota 1000 sem ter palavras difíceis. Ali, com início, meio e fim, ele colocou o conectivo, o operador argumentativo no lugar certo, ele colocou o ponto no lugar certo, ele colocou a vírgula no lugar certo. Então, ele precisa entender que o momento que ele estiver conversando com os amigos é o momento que ele está ali conversando com os amigos. Porque da mesma forma que ele precisa, pelo menos ao meu ver, né, gente, uma jovem senhora, que ele precisa falar com os avós de uma maneira diferente que ele está falando com os amigos, ele precisa escrever também na hora da redação de uma maneira diferente, como ele estivesse escrevendo ali na rede social, entendeu? Então, assim, ele precisa primeiro ter essa criticidade. E esse pensamento crítico, hoje é o que eu bato mais na tecla, assim, sabe? Tecla que eu mais bato. Não, olha só, está certo isso, mas dá para entender. Não, tudo bem. Dá para entender, mas não é porque dá para entender que tá certo, entendeu? A gente está falando sobre redação. A gente não está falando sobre uma comunicação oral. Existe essa... O aluno precisa entender isso. Ele não é porque ele escreveu um negócio ali que eu consigo entender ou compreender que de fato está certo, entendeu? Então, assim, primeiro vamos ter esse olhar crítico, essa análise. Gabriela, sabe uma coisa muito legal que a gente faz? Que eu já vi você fazendo também, a gente trabalha, né? Sim. Basicamente igual. Quando a gente pega, Renata, um trechinho de um aluno, que o aluno escreveu, e a gente fala assim, ó, não quer que eu diga quem é o dono, tudo bem, a gente não fala o nome, mas eu vou ler para a turma. E aí o dono do texto, vamos dizer que eu esteja lendo aqui um parágrafo da Carol, eu tô lendo, aí eu estou vendo os colegas fazendo assim, tipo, Ué. eu não tô entendendo. Aí a Carol, porque quando a gente chega pra ela e fala, olha, não tá muito claro, não tá assim, eu quis dizer isso. Eu não é o que quis você quis dizer, meu amor, é o que você disse. Então, isso aí. experimento, Carol, deixa eu ler aqui pra turma. Aí os alunos ficam assim, o que vocês acharam? Não, eu não entendi, essa parte ficou meio solta. Quando eles conseguem ver o que os outros colegas Isso aí. estão vendo, nossa, isso flui muito na aula. Eles conseguem desenvolver ideias muito melhores, porque ainda há essa barreira de você é professora de redação. Então, sua palavra é lei. Isso aí. Mas ele tem que entender que ele não está se comunicando bem nem para o grupo dele. Ele tem que entender também que errar faz parte do... Sim, exatamente. Fechar, Quando o coleguinha vê que é a mesma linguagem que ele usa, o outro usou, e o restante da turma não entendeu, é um crescimento da turma inteira. É um entendimento É um também. entendimento da turma inteira, exatamente. Então, se escrever é uma forma de organizar o pensamento e expressar ideias, ler é o caminho para a gente expandir o repertório, né? Como a gente viu aqui no nosso bate-papo, e mergulhar, nas diferentes visões de mundo, né? E nada melhor do que a literatura. E vou puxar para a literatura brasileira, né? Sim, claro. Para nos conectar com histórias, contextos, emoções que ajudam a gente a ter esse olhar crítico. E aí, agora o bate-papo passa para Débora, onde a gente vai falar, Débora, como que, primeiro, né? Primeira parte, como que a literatura brasileira pode ajudar os nossos alunos a compreender melhor o país em que eles vivem e, ao mesmo tempo, desenvolver o prazer verdadeiro pela leitura. E é legal ouvir isso da professora de geografia. Mas eu amo ler. Isso aqui. Essa é a questão. Porque quando a gente entende o país em que você vive, como é que você vê o seu país? A gente tem duas formas de ver, né? Eu falo para eles lá no primeiro ano do ensino médio que o conceito de literatura que está nos livros a literatura é a arte da palavra. E eu falo assim, não. Você que está aí, que já teve minha aula, você vai completar a frase. Literatura é a história contada de maneira emocional.
E aí eu falo para eles que quando a gente fala do nosso país, num texto subjetivo, num poema, a gente traz uma visão de um país gigantesco com dimensões continentais, estou correta, Total, Renata? corretíssimo. E aí é tanta cultura, é tão multifacetado. Tantas línguas, né? Não, Dentro da língua portuguesa, tanto Nossa, eu sotaque. já quero falar de uma coisa que parece que vai vir aí. O pessoal fala assim, a gente está no modernismo, Débora. Vem um depois, gente, eu vou chamar de amazonismo. Se eles batizarem aqui, eu vou registrar em cartório, porque a ideia foi minha. Mas é porque a gente tá vendo aí uma galera escrevendo uma literatura baseada na Amazônia, que é uma coisa de outro mundo, de lindo, e a gente não compreende nada. Eu estava ali no trechinho e falei, eu não fui alfabetizada. Sim. Porque eu não conheço a língua do meu povo. E é engraçado que isso entra, por exemplo, no filme, né? O filme aí que vai estar para concorrer ao Oscar, né? Exatamente. Eu vi o pessoal comentando na internet que não conseguiu entender o filme, os diálogos, a lenda urbana, né? Da perna, que faz que faz desaparecer as pessoas. Só que, na verdade, é uma lenda urbana daquela época, né? Daquele momento. Sim. E era uma explicação para aquele momento, né? E a gente precisa, então, ter esse entendimento, né? De que o Brasil tem essa dimensão e a literatura ajuda isso também. Como é que eu vou conhecer o meu país? No início da nossa conversa aqui, você falou, a gente tem que estudar mais. E aí o aluno, às vezes, não aluno, a gente também, né? Acha que estudar é pegar um livro, assistir uma aula, é parar e pensar. Por que eu ouvi isso? Por que eu gostei disso? Por que isso está sendo tão falado? A perna cabeluda. Vamos voltar lá na perna cabeluda. É a loura do banheiro? A loura do banheiro. Isso aí. Isso aí. É isso. Então, as lendas urbanas ou rurais, enfim, elas fazem parte da cultura nacional. Então, como é que eu vou entender o meu país se quando eu pego, por exemplo, Macunaíma, Rapisódia, eu falo assim, não estou entendendo nada. Sim, o autor pegou. Mário de Andrade falou assim, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa, vou fazer o Frankenstein, só que agora é literatura. Na literatura. Né? E fez um começo, meio e fim, que parece começo, meio, fim, começo de novo. Mas, na verdade, o que ele estava apresentando pra gente, né? Perdão. Ele estava apresentando pra gente o nosso país. E aí você fala, eu sou brasileira, mas eu não conheço meu país, eu não conheço a linguagem do meu povo. Então, vamos lá, como é que a literatura pode fazer com que eu conheça, né? Melhore o meu país? A identidade nacional. Experimentando ele. Sabe a questão da antropofagia? Sei. Lá do Oswald de Andrade, a gente tem que comer, o que é bom, a gente aproveita, o que é ruim, joga fora. mas que nem a biologia faz. Joga fora. Basicamente isso. Então a gente tem que o quê? Tem que se alimentar dessa cultura. Isso é... Aí sim, a questão da identidade, eu acho que ela existe, mas ela só é reforçada quando eu defendo alguma coisa que realmente acredito. E como é que eu vou acreditar no que eu não conheço? Dentro disso, o que a literatura brasileira revela sobre o Brasil de ontem e de hoje? Então, de ontem e de hoje. Se a gente separar uma ideia de urbanismo, por exemplo, a gente vai compreender obras como O Cortiço, né? O Mulato, recortes de cidades que falavam aí do quê? De preconceito, né? De discriminação. Desigualdade social. Desigualdade social o tempo inteiro e dessa ideia de como a gente já agia de uma maneira a rechaçar o que era nacional. Como a gente hipervalorizava o que vinha de fora. Sempre, né? E como é que a gente, até hoje, né? A gente fala que o Brasil se libertou 2 vezes. Uma vez, quando ele assinou lá a independência. E a segunda, quando ele bateu o pé na Semana de Arte Moderna e falou assim, vou parar de imitar, eu tenho muita coisa boa e agora, se vocês quiserem, vocês vão ter que pagar por isso. Vocês vieram aqui e levaram. Agora vocês vão ter que pagar. Para reforçar, né, a nossa cultura. Então, qual é o grande problema? A gente ainda mantém uma valorização do que vem de fora. E voltando aqui no agente secreto e tal, como é bom. Como é lindo, né? É maravilhoso. Como é gratificante ver que tem gente aí no mundo todo falando, caramba, olha o cinema brasileiro. E o cinema brasileiro veio do quê? Veio do livro brasileiro. E o livro brasileiro veio do quê? Veio dos causos brasileiros. E Hollywood se aproveitando, né, da gente, que a gente está sendo tendência, né, nesse momento. Wagner Moura é tendência. Pelo amor de Deus. Além de Bilbo, né? Vamos lá, só pra gente completar. Mas a ideia aqui, como a literatura faz isso para eu entender o Brasil de ontem e de hoje? Se eu não entender o de ontem, não tentar, não repetir
os erros de ontem, não tentar consertar o que veio de ontem e se mantém até agora, como é a desvalorização da cultura nacional, que evolução eu vou dizer que eu tive, Renata. Como entender hoje, né? Sem olhar ontem. Olha, eu trabalhei com literatura durante muito tempo também, no início da minha carreira. E aí eu tinha uma coisa que eu precisava mostrar assim para os alunos, era que literatura e história caminham lado a lado, tipo, Por isso que eu de falo mãos história dadas, contada de maneira exatamente. emocional. Então, assim, é importante para o aluno entender que ele precisa entender a história para ele conhecer a literatura. Porque, da mesma forma que acontece na geografia, muda. Sim. História mudou, a literatura vai mudar também. Eu costumava dizer que a literatura é o pano de fundo da história, né? Tá ali para ilustrar o que está acontecendo. E, Débora, eu não sei, assim, hoje, como você, mas isso... eu comecei a trabalhar, tem pouquinho tempo. Gente, olha só, eu vou falar, eu não queria, mas eu vou falar. Tem Quando pouquinho eu, tempo. Renata, Camila, tá? E Carol, chegamos na equipe, era tudo mato, era tudo mato, era giz colorido. Agora a gente tá aqui, gente, pelo amor de Deus. Estamos demais. A gente arrasou. Exatamente. Mas a gente veio do simplesão, né? É. Do simplesão mesmo. E como é bom ver que a gente mantém esse grupo, Sim, claro. né, até hoje, e que parece que a gente está conversando como se estivesse na sala dos professores. Exatamente. Ainda há 20 anos, quando a gente se E isso que é encontrou. importante. Coisa que os Brilho nos olhos, né? Brilho nos olhos. É importante que os alunos entendam que o estudo não é um sacrifício. Não. Tem que ser prazeroso, né? Tem Ai, que ser legal. É um privilégio. Agora, para a literatura ser prazerosa, que é a segunda parte da pergunta da Renata, o aluno tem que se envolver. E para que ele se envolva, pelo menos o que eles gostam muito, quando eu falo hoje, tem contação de história. E, aquela loucura toda. Sim. E eu nunca termino a história, né? Eu conto, quando chega assim, calculando o tempo do intervalo, E vocês continuam. eu falo, poxa, gente, acabou a aula. Vocês terminem em casa. É aquela gritaria. E assim, é muito bom. Porque eles falam, não acredito, Débora, que ele morreu. Eu falei, gente, eu também não. Débora, ele morreu. Agora, ele traiu? Ela traiu. Vou deixar pra você. Eu pergunto, né? E vocês respondem. Exatamente. Ela, nem preciso falar o nome. Ela traiu? Ela traiu? Essa é a pergunta mais famosa da literatura brasileira. Gente, esse ano, né? Principalmente esse ano, eu tive uma surpresa incrível com uma turma que representou a obra na sala de aula. Para você ver, gostaram do livro, gostaram da ideia, transformaram isso numa mini peça. Aí sim, isso é prazer. Interessante, né? E foi prazer para mim também. 2025, né? A gente vê os jovens fazendo isso. E realizaram um dos meus grandes sonhos literários. Que coisa linda. Conhecer o Escobar. Tudo bem, né? Ele estava morto, mas conhecer o Escobar. Eu falei, gente, o que esse homem tinha? Eu olhei o Escobar, foi muito legal, gente. Então, assim, o prazer de ver que um aluno, ele vai lembrar da gente. Sim, claro. Quando ele ouvir falar naquele livro, ele vai falar assim, eu acho que era, não, eu conheço. Eu gostei. Foi interessante. Sim. Como é que a sociedade pensava naquela época, né? É uma delícia. E para 2026, você tem alguma dica de autores brasileiros que os alunos precisam ler? Não é só o que vai vir na banca. Você tem alguma dica? Pode ser uma só. Antiga e nova, enfim. Eu sempre indico Grande Sertão Veredas. Já deu pra perceber que ela ama. Meu livro de cabeceira fica no porta-treco ali do meu carro, em casos, né? Engarrafei, lá vou eu. Agora, por quê? Além da história ser incrível, volta lá na conversinha com a Camila, da linguagem formal, do regionalismo, de como eles transpuseram a oralidade, a fala daquele povo para o livro escrito. Olha que delícia, o aluno chegar lá e falar assim, Débora, eu já li esse parágrafo 3 vezes, eu não saio do lugar, que maravilha. Você não conhece seu país, meu amor? Agora a gente vai transformar essa linguagem regionalista numa linguagem formal, e aí você pode transcrever para a sua redação. Então, eu indicaria por quê? Se o aluno lê Grande Sertão Veredas, ele vai entender a sua aula. Ele vai entender a sua aula. Ele vai entender e valorizar muito mais a sua. Porque a gente tem ali meio ambiente. A gente tem desigualdade, a gente tem, né, política. E a gente tem linguagem. Sim. Então, assim,
Grande Sertão Veredas. Eu posso indicar 2 autoras brasileiras atuais? Brasileira. Claro. Eu queria Conceição. Ana. Não, eu posso indicar também, mas tem a Conceição Evaristo e a Maria Maravilhosa. Carolina de Jesus. Não, né? não. Eu acho que Vejo tem que ler, acho que tem que ler, não tem jeito. Tem que. Agora, uma coreana, Han Kang, Ah, a vegetariana. Vegetariana. É, ganhou no ano passado o Prêmio Nobel de Literatura. Interessante você falar também. Primeira dessa questão coreana, tá, a de- ganhar. Primeira coreana a ganhar. Mulher. Mulher. A literatura brasileira, ela até, né, meados do século XX, via a mulher como, né, era raro aparecer uma. Agora, a grande parte da produção literária nacional vem de mãos femininas. Isso Uhum. tem a ver também com geografia, tem a ver com a mudança de pensamento, tem a ver com sair desse polinho Uhum. São Paulo, Rio de Janeiro e trazer a mulher do interior, trazer a mulher do norte, trazer a mulher do interior do Brasil, trazer a mulher da Amazônia, trazer Uhum. a literatura indígena, Uhum. a literatura cabocla, Sim, sim, sim. né, que agora está caindo no gosto popular. Que bom. Que Que finalmente! Que bom, maravilha. que maravilha. E a leitura, né, ela nos ajuda a entender quem somos, né, o que sentimos e como nos relacionamos com as outras pessoas, né? Mas compreender o mundo também passa pela ideia de entender a vida, nos seus aspectos biológicos, científicos e ambientais. E aí é por isso que agora a gente vai passar a palavra para a Carolina Estrechar, que vai falar um pouquinho aí sobre biologia. E, professora Carolina, nossa, falei tão formal agora. Foi mal Tão agora. formal. Carol, Ah, como que a biologia, em 2026, ela pode ajudar os nossos alunos a pensar de forma mais consciente sobre saúde, ciência e sustentabilidade? então, antes de falar, eu queria só fazer um comentário sobre a literatura brasileira. Sendo de ciências da natureza, eu gostava mais de saber das doenças que os grandes morreram no passado. Incrível. Fofoca. Eu gostava Pra ser literária, para ela biológica. Eu gostava assim, ai, fulano morreu de não sei o quê. Aí eu ficava, ai, fulano morreu de... Eu gostava disso, olha que coisa Não, louca. aí ela tá falando de literatura, gente, vamos falar de biologia. Você vai ver uma prova e encontra assim, ó, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. Caetano Veloso. Caetano Veloso e é o quê? Fotossíntese. Isso aí, A isso gente aí. tá junto, não é à toa. Não é? Né? Essa Interdisciplinariedade. Ela fala de Interdisciplinaridade. literatura, eu devolvendo aqui, né? Um ping-pong com biologia. Então, respondendo aí a pergunta que a Renata me fez sobre os temas, vamos falar dos temas mais importantes, né, Uhum. que é para o mundo atual em biologia. Então, quando a gente fala em biologia em 2026, é importante a gente perceber que ela não é apenas um estudo dos seres vivos, nem somente do corpo humano ou do comportamento humano. Mas hoje ela está englobando coisas muito mais importantes relacionadas, né? A gente fala que ela hoje entra num eixo central para compreender o futuro. Então, hoje, quando a gente fala desses temas em biologia, a gente diz que a ciência ela acabou se tornando estratégica para a saúde, para o meio ambiente, para o comportamento humano, para as questões ambientais também. E aí, quando a gente fala em temas que se destacam em biologia, a gente pode dizer que nessa década, a biotecnologia e a engenharia genética foram algo assim fantásticos. Até, por exemplo, a gente teve a questão das vacinas. A gente teve aí uma inovação genética que foi a vacina de RNA mensageiro, que foram as vacinas que começaram aí com as vacinas da Covid, e também terapias gênicas, que a gente fala que é terapia por CRISPR, né, que é uma técnica genética que você consegue analisar o DNA com precisão e fazer cortes precisos ali. E também, hoje, a gente tem novos tratamentos para doenças que antes a gente achava que era doença incurável. E quando a gente fala também sobre as áreas, né, que são importantes, né, os temas que são importantes a gente comentar, é que, por exemplo, hoje a gente discute bastante, principalmente as organizações internacionais, que é a ONU, né, o IPCC, que é o impacto das mudanças climáticas. A gente teve agora, no final do ano passado, né, a COP30, com diversos temas que foram abordados aí, então é uma coisa que Eu jurava que o tema da redação seria sobre o assunto. Você seria sobre... E eu agradeci por não ser. Eu falei até no podcast que eu gravei com os meninos, eu falei, gente, COP30 tá aí. Seria um presente pra gente, se eles E trouxessem. aí o tema fomos nós, né? Vamos. Mas eu acho que naquele momento o Enem não seria tão ousado, até porque
a COP30 estava acontecendo É na época verdade, do Enem. Então, muitas coisas precisavam, assim, os países, os chefes, os representantes fechar. Então, ficaria uma coisa assim, no achismo, né, do que as pessoas poderiam relacionar para esse tema. E também, assim, um último tema que a gente pode destacar aí como importante em biologia é o que afeta hoje diariamente os adolescentes, que é a saúde mental. Por exemplo, Débora trabalha com psicologia na educação, né? Observa muito isso. A gente, nem sendo especialista Sim, nessa sim, área, a gente consegue observar bastante. E aí a gente pode ver também que a OMS, ela hoje, ela já, podemos dizer assim, ela reconhece a ansiedade e a depressão como problemas globais prioritários. E também muitos estudos vêm mostrando a relação disso com o sono do adolescente, o tempo dele de tela, também a questão da alimentação, o comportamento digital dele. No final do ano passado, a Fiocruz ela liberou uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que os jovens entre 15 a 29 anos são aqueles que são mais internados nos hospitais por problemas de saúde mental, mais do que os adultos. Então, assim, é um tema que a gente precisa estar sempre conversando e falando. E só para a gente fechar essa parte, quando a gente fala de temas prioritários em biologia, a gente está falando ali da vida real. Então, a gente está tratando da vida real. E o Enem, ele está sempre cobrando isso. E provavelmente ele vai continuar cobrando isso, até porque isso acompanha as transformações da ciência. E por último, um tema que eu acho importante a gente destacar na parte de biologia é a saúde mental dos adolescentes. E aí a OMS, ela já destaca isso como a depressão e a ansiedade como problemas globais prioritários. E lembrando também que isso tudo está relacionado com o sono do adolescente, o tempo dele de tela, a alimentação, o comportamento dele digital. E aí, por exemplo, no final do ano passado, a Fiocruz, ela publicou uma pesquisa onde mostra que aqui no Brasil, os jovens entre 15 a 29 anos são os que mais são hospitalizados por problemas de saúde mental. Que loucura. Ai, que interessante. 2020, o tema de redação do Enem foram o estigma, né, associado às doenças mentais. Para você ver, se a gente está falando o tempo todo de educação e a gente está preparando o nosso aluno para as provas de vestibular, para os concursos, ver o quanto foi importante a saúde mental, a ponto da redação do Enem tocar exatamente nesse assunto. E lembrar que depois de 2020, esses problemas vêm piorando cada vez mais. Exatamente. Eu acredito que 2020 a escolha tenha sido principalmente por conta dos filmes, das séries que falavam sobre essa temática. Sim. E, infelizmente, nós vivenciamos A pandemia. E aí a coisa Só piorou. só piorou. E, Carol, como que a ciência pode ajudar o aluno a tomar decisões melhores no dia a dia? A gente tem que lembrar que a biologia ela é uma ferramenta de tomada de decisões. Então, tudo que a gente fala em sala de aula, a gente ensina o aluno sobre funcionamento de diversos sistemas do nosso corpo. E aí, por exemplo, quando ele pega um rótulo de alimento, ele pega um rótulo, ele sabe diferenciar, por exemplo, pelo menos o mínimo de conhecimento que ele tem de biologia, ele sabe diferenciar o que é um nutriente e o que é um ultraprocessado. Então, quando ele, por exemplo, estuda sobre a fisiologia do sono, ele consegue entender que aquele problema ali, aquela fisiologia, ela vai atrapalhar bastante, por exemplo, na questão do uso demasiado de telas. Então, ele tem um mínimo de conhecimento ali para ele conseguir identificar esses assuntos. E aí, lembrando que agora, né, no nosso Brasil atual, a gente quando fala, por exemplo, quando a gente entende sobre vacinação, saúde pública, fake news, a gente tem que lembrar que isso acabou se tornando uma responsabilidade social. E por que acabou tendo essa responsabilidade social? Porque durante a pandemia, a gente observou, ficou muito evidente a falta de conhecimento biológico. Com certeza. E aí, por que teve essa falta de conhecimento biológico? Porque muita gente estava com medo, muita gente ali estava desinformada, e muita gente estava tendo escolhas extremamente perigosas, né? Até mesmo com o uso de medicamentos que a gente sabe que não tinha comprovação científica. E como estava todo mundo em casa, estava todo mundo nas telas o tempo todo, né? Assistindo aula, assistindo TV, enfim, séries. E aí, com certeza, as fake news ficaram maiores ainda. Ficaram maiores. Naquele ano foi o ápice. Nesse momento,
os olhinhos da Camila ali brilhando, porque a Carol não tem ideia do parágrafo incrível. Exatamente. Escreveu nesse momento, com coesão, com coerência, Exatamente. com repertório, com causa e consequência, né? Ela E já fica pode fazer o dica pra Enem, né? vocês. Exatamente. Vou fazer em 2026. Voltem um pouquinho esse vídeo aí. Aham. Ouçam Carol de novo, já anota Ela as ideias, ensinou porque tudo. ela fez um parágrafo nesse momento, né? Bem bonito. E a gente nem vai corrigir porque estava muito Não, bom, né? Dá uma E aí, estrelinha o pra que é ela. importante falar assim, aí eu volto lá no início, como um aluno pode usar um argumento, o TikTok e tudo mais, usando com responsabilidade, Uhum. vendo a fonte daquilo que ele está Pesquisando, né? pesquisando, que ele está consumindo, que ele está propagando. Quem é essa pessoa que Né? tá falando Quem é? isso? E qual é a fonte? De onde que saiu isso de Uhum, fato, né? uhum. Por isso que é sempre importante, gente. E aqui eu volto a falar. A gente precisa buscar essa fonte. A gente precisa saber de onde que é essa informação. Porque uma ideia é eu pegar uma informação para mim, aquilo dali ficar só no meu conhecimento. Outra ideia se eu transmitir aquilo para o outro sem um pingo de responsabilidade, né? Quem conta um conto, Aumenta o aumenta ponto. o ponto, né? Exatamente. E aí, voltando a essa questão do Enem, lembrando que o Enem trabalha isso todo momento. E aí, quando a gente fala da biologia, a gente tem que lembrar que a biologia ela não é decorar. Uhum. Ela é entender a vida cotidiana. E aí é importante, por exemplo, quando a gente estuda com alunos genética, microbiologia, a gente estuda, por exemplo, anatomia, a gente ali, na verdade, a gente está preparando o jovem para ele compreender o mundo de uma maneira mais consciente, ele ter autonomia e ele ter responsabilidade. E é o mais importante para 2026 e para a vida, né? É, pra vida, pra vida. Pra vida. Carol é certeza. patologista, né? É. Patologia clínica, eu também. E a gente não imaginava no nosso ensino médio que existiria uma coisa chamada, hoje, biomedicina. Nunca, Nunca ouvi Existe falar nisso a quando eu era biologia adolescente. E a medicina. E a medicina eram coisas biomedicina. separadas. Eu vou tratar a doença. Que Eu loucura. não vou nem ver o paciente, a doença. A evolução da ciência, né? Gente, que loucura que é. É o que ela falou. O Enem trabalha muito isso, por quê? Porque essa evolução, ela já é realidade. Sabe o que eu lembrei enquanto Não, a Carol... espaço de tempo, né? Enquanto você estava falando, a Carol também, Uhum. a educação, ela leva à conscientização, né? E em tempos atuais, onde muitas vezes a educação não é colocada como prioridade, né? Existem falas sobre isso que são extremamente complicadas, né? A educação, ela vai fazer você ter consciência das coisas, vai fazer você ter esse pensamento crítico que a gente está falando tanto aqui, né? Vai fazer você ter responsabilidade de pesquisar as fontes, de entender por que aquilo ali, de repente, não é legal, não é verdadeiro, né? E eu volto no meu ponto inicial também, quando eu estava falando sobre geografia. Conversar com os professores, né? Dialogar com seus professores, também é uma forma de você ter essa consciência e entender o que é verdade, o que não é dentro dessas questões relacionadas à internet, né? Porque a Carol estava falando sobre a biologia dentro da internet, né? Sobre a desinformação, 2020, pandemia. Então, acho que já é um assunto que a gente martela muito em sala de aula desde então, né? Mas que a gente precisa martelar mais, porque os adultos também precisam, né? Ter essa consciência de que a educação, a leitura, né? Como nós estávamos falando aqui, vai te levar para essa conscientização, para esse olhar crítico. Excelente. É basicamente a gente trabalhar a informação buscando a formação. E só assim conseguir o quê? A transformação. E isso acontece em todas as matérias. Todas. Aqui hoje, né, mostradas todas. A transformação da linguagem, do repertório em um texto convincente, coerente, responsável. A transformação política, social do nosso país. A transformação biológica, a evolução da vida. E tudo isso só é possível porque tem uma galera aí estudando, planejando, divulgando tratados, publicando pesquisas. E é nessa galera que a gente tem que se amarrar. E a gente se baseia, né? Exatamente. E os alunos também têm que se basear. Porque a gente estuda muito também. Também. Tá? A gente continua estudando. Não teve essa Até o conhecimento é Exatamente. construído, né? É, construção, Conhecimento é uma construção. Isso Não me leva à última pergunta sobre biologia. O que mudou na forma de ensinar a biologia nos últimos anos, Carol? Olha, gente, mudou muito. Mudou muito mesmo, porque eu olho os livros e fico, meu Deus, eu não aprendi isso. Não é? Gente, a mudança ela é muito profunda. E por que ela é muito profunda? Porque antes a biologia era aquela coisa muito conteudista, aquela coisa muito teórica. E a gente tinha que ficar memorizando, não tinha conexão com muita coisa que a gente tinha no dia a dia. E aí, com a BNCC
e o Enem, as mudanças que a sociedade veio sofrendo, fez com que a educação ela se tornasse um ensino mais investigativo. Uhum. Eu observo isso da minha época, né? Lá na década de 90, quando eu estudei, até os dias atuais. Eu também, enquanto professora, passei por esse processo todo e eu vi essa mudança na forma como a gente tem que ensinar, essa maneira mais investigativa, baseada em problemas reais, em experimentos, em análise de dados. Então, por exemplo, hoje uma aula de biologia, ela precisa ser uma coisa mais investigativa. Ela precisa ter projeto, ela precisa ter relação com o território. E aí eu vou dar alguns exemplos. Ó, quando você trabalha uma determinada doença, nós estamos no período do verão, né? Período de chuva. Então, por exemplo, na região, no local onde a gente mora, que tipos de doenças acometem mais aquela população num determinado período? Então, fazer a realidade daquele aluno com aquilo que ele está aprendendo. Então, fazer sentido. Um exemplo, quando a gente fala muito de chuva, é a questão da leptospirose, no verão, a questão da dengue. E aí a gente faz a biologia ela ter sentido na vida do aluno. Um outro exemplo que eu costumo também dizer é a prática simples de laboratório. Não digo especificamente ter um laboratório, mas você fazer a prática. Por exemplo, você ensina para um aluno sobre grupos sanguíneos, que é uma coisa que sempre cai no Enem. E aí você mostra para ele, tipo sanguíneo A, B, 0, AB e tal. E aí, quando o aluno vê aquilo ali, por mais que você use um recurso pedagógico maravilhoso, mas quando você mostra para ele na prática, ali, vamos furar o dedinho, claro que com a autorização dos pais, tá? O meu, eu sou A negativo, tá? E aí me lembro de um experimento que o Wilson fez em sala. E aí, quando eu falei, professor, eu sou A negativa, ele, sério, não acreditou em mim, não. Porque sou rara, no caso, né? Sou rara. Eu sou O negativo. Também. Que legal. E aí, ele foi lá, furou meu dedinho, fez o exame lá, claro, né? Enfim, com toda a responsabilidade dele naquele momento. E os alunos viram ali na prática. É muito legal. Acho que essa parte da ciência como um todo, Ao vivo, né? de você conseguir ver aquilo que você estuda, Uhum. é muito interessante. Né? Como, por exemplo, teve um assunto que eu já trabalhei com o segundo ano, que é sobre transporte da seiva, condução de seiva dentro da sim. planta. Aí um experimento simples, que é você pede o aluno para trazer uma rosa, uma flor. Aí você pega um copo, coloca ali um corante, e aí você vai ver a condução daquele líquido, depois deixando as pétalas coloridas na cor daquele corante que você colocou. É uma mágica. Então, é uma mágica. Então, são coisas simples, que não necessariamente você precisa ter um laboratório, mas que vai fazer sentido para aquele aluno. Então, é importante também a gente realizar na escola as campanhas. Por exemplo, uma campanha de saúde, uma campanha ambiental. E a gente fez no ano passado a campanha do copo plástico. Aí você fala assim, copo plástico, uma coisa boba. Só que não é uma coisa boba, porque você trabalha com as turmas, a questão da conscientização, para que eles tragam a garrafinha deles, ou tragam o seu copinho. Então, isso é uma forma de você trazer o problema ambiental, que é o problema do copo plástico, e a questão de que você vai estar ajudando o meio ambiente. Então, quando isso tudo faz sentido para o aluno, ele entende muito mais. E aí é importante a gente ressaltar que quando o aluno ele entende tudo aquilo que ele está aprendendo, do funcionamento do corpo humano, da saúde, e também a saúde do planeta, a gente pode dizer que isso tudo faz parte de um mesmo sistema. E aí ele acaba se tornando uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais preparada para escolher e também tomar decisões. E aí lembrar que esse é o papel que a escola tem. É o papel de formar pessoas que são capazes de transformar a sociedade usando a ciência, usando a tecnologia e também a sensibilidade. Nossa conversa foi maravilhosa. Tinha que ser um podcast aqui, gente. Eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade de conversar, de ter esse momento maravilhoso, de tanta aprendizagem também, né? Não só para quem está assistindo a gente nesse momento, mas entre nós, né? Essa troca, ela é sempre muito importante. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar hoje é que na nossa escola, né, esse EG Talks existe, né, como uma forma de formação integral, né, do nosso aluno. Obviamente, isso se estende para as famílias, né? A gente também sempre tem alguma coisa para aprender sendo adulto, mas a gente tem essa responsabilidade, né, da formação integral
no Colégio Equipe. E a nossa mensagem do final desse podcast é que a escola de 2026, ela é um espaço de diálogo, de criatividade, de construção, né? E o ano está só começando, né? O ano letivo está só começando. E nós contamos com vocês na jornada desse ano, né? A gente quer que esse ano seja um ano de muita dedicação, de muito estudo, de menos tela, mais leitura, né? De mais conscientização, de mais olhar crítico, que eu acho que é muito importante para esse ano de 2026. Seja você lá do Fundamental 1, do Fundamental 2 ou do ensino médio. Se você seguir o que a gente conversou aqui, eu acho que você vai ter um ano belíssimo, um futuro belíssimo também. E assim a gente vai concluir, né, esse episódio, o primeiro episódio do EG Talks de 2026. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa conversa, que a conversa tenha sido inspiradora, né, para esse ano, para que a gente possa começar o ano letivo com muita vontade, com muita garra, né, com muita vontade de acertar, vontade de melhorar, né? E se vocês curtiram esse episódio, o primeiro episódio de 2026, deixa seu comentário pra gente, né, com carinho, né, um comentário carinhoso. Diga que nós estamos lindas também. Os pais podem dizer que conheceram um pouquinho da gente. Seus filhos vêm nessa vida. Isso aí. Tem sempre o sorriso, tem sempre uma ideia diferente e tem sempre a união desse grupo. Isso aí. E compartilhem o link desse vídeo com os seus amigos, com amigos da escola, de fora da escola, com a sua família, né? Porque isso é uma forma também de outras pessoas se inspirarem para esse início de 2026. A gente se encontra no próximo episódio e um ótimo ano para todos nós e principalmente pra gente aqui também. Beijo. Gente. Bom dia, gente. Bom Gente. Beijo. Beijos.